Nós temos vários nichos dentro da FEI Pet, desde o pet shop, assopradores, secadores mais silenciosos, a rações específicas para animais com doenças crônicas, a questão médica veterinária, com novas tendências de material instrumental hospitalar, ou seja, todas as áreas pet e vet, elas estão aqui com novidades e tendências, cada uma dentro do seu nicho de mercado. Quem é profissional da área pet ou vet tem que vir para a FEI Pet 2025. Aqui, além de expositores, tendências, tem muito conteúdo para todas as áreas, veterinária e de gestão.